Graça e paz, gente querida, povo de Deus, tudo bem com vocês? Olá, minha irmã preciosa, como você está? E você, meu irmão amado, tudo bem? Firmes na fé? Acredito que sim. É uma alegria poder estar chegando até você neste momento, com a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. Porque quando Paulo se refere ao Evangelho, ele diz que o Evangelho é a palavra da verdade, é a palavra que traz conhecimento da verdade, conhecimento de tudo aquilo que aconteceu na cruz, da obra já consumada, da libertação já realizada, da salvação já se manifestada e concluída. Então, é uma alegria poder chegar até você e ser um colaborador da tua fé. Porque a vida de fé é uma vida de muitos anos. Na medida que eu vou aprendendo, eu vou ouvindo, eu vou crescendo no conhecimento, eu vou ouvindo a palavra do Evangelho da Graça de Deus, vai sendo me acrescentada a verdadeira fé, como em Romanos 10:17 diz, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Qualquer coisa? Não. Paulo fala ouvir a palavra de Cristo. Então eu tenho que repetir estas mesmas coisas. A vida de fé é uma vida a ser construída com conhecimento na minha mente, no meu coração. A vida de fé não é acreditar em qualquer coisa. Não basta vir alguém falando alguma coisa de Deus. A vida de fé é algo que tem que estar em linha com o Evangelho da Graça de Deus. Para mim, crer naquilo que é certo, crer naquilo que é verdadeiro. Porque tem muita gente acreditando em coisas que não é o Evangelho, é ilusão. São até textos do Velho Testamento, mas é ilusão, eram promessas para o povo daquele tempo, aquilo tudo se passou. E hoje nós estamos numa nova aliança. E a vida de fé é uma coisa a ser construída na tua mente, com conhecimento, lentamente no teu coração. Você vai ouvindo, vai aprendendo, vai ouvindo, vai aprendendo. E o próprio Deus vai levando a tua vida, conduzindo a tua vida, a verdadeira vida de fé, em cima de um verdadeiro fundamento, que é o fundamento do Evangelho da Graça de Deus. E é para isso que nós estamos aqui, meu irmão amado, minha irmã preciosa, para sermos um colaborador, uma voz. Somente isso, uma voz que vai ser útil para o teu crescimento espiritual. O meu grande interesse e ao mesmo tempo o meu prêmio, o meu presente, a minha dádiva, é que você entenda o Evangelho da Graça de Deus, é que você creia nele, é que a tua mente seja limpa do falso Evangelho, é que o teu coração seja identificado com o Evangelho da Graça de Deus, porque para mim o maior milagre é quando uma pessoa entende o Evangelho da Graça de Deus. Tem tanta coisa se falando a respeito da Bíblia. Você vai no YouTube, tem 500 pregações, uma diferente da outra. Mas quando você vai ouvindo e analisando, a maior parte não fala do Evangelho da Graça de Deus. A maior parte são pregações fundamentadas em coisas que não é o Evangelho, principalmente coisas da velha aliança, que já acabou na cruz. Então, nós temos dificuldade em encontrar pregadores que estão tratando da pregação do Evangelho da Graça de Deus. A maior parte deles só fala em prosperidade, como alcançar isso, como alcançar aquilo, como dar a volta por cima, como prosperar, como isso, só coisas que favorecem as pessoas. E você vê que a maior parte não fala nada daquilo que aconteceu na cruz. A palavra da cruz parece uma coisa escondida ainda. Apesar de estar explícita aqui na Bíblia, parece que é uma coisa escondida, porque se prega tantas coisas, mas o que menos se fala é aquilo que aconteceu na cruz. E eu estou justamente para falar para você
aquilo que aconteceu na cruz. Nós começamos uma série de pregações, de meditações na carta de Paulo aos Gálatas. Então quero ler com você Gálatas capítulo de número 1. Quero ler do verso 1 até o verso 5. Gálatas 1, verso 1 até o verso 5. Nesses dias nós estamos nesses 5 versículos, tratando a respeito deles. Verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os meus companheiros às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então vamos repetir, não se canse de ouvir isso. Vou fazer a mesma pergunta. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? O que aconteceu com essa igreja? O que Paulo tinha em mente? O que Paulo tinha no coração dele quando ele escreveu esta carta aos Gálatas? O que aconteceu com aquele povo? Paulo foi para a região da Galácia e fundou igrejas. E o que Paulo ensinou nessas igrejas? Ele ensinou a fazer votos? Não. Ele ensinou a fazer sacrifícios? Também não. Ele ensinou a fazer campanhas? Eu vou repetir isso, não adianta, também não. Ele ensinou a fazer corrente de prosperidade? Também não. Ele ensinou as pessoas a ficar carregando óleo ungido, passar na testa, ou ungir a janela da casa, ungir carro, ungir umbrais das portas? Também não. Paulo nunca ensinou estas coisas. Por quê? Porque essas coisas não é o Evangelho. Paulo ensinou alguém a confiar numa rosa que o pastor diz que é ungida? Não. Paulo distribuiu água do Rio Jordão, se bem que Paulo podia estar lá perto do Rio Jordão e pegar muita água lá e distribuir e dizer que era água orada. Também não. Porque Paulo sabia que essas coisas não é o Evangelho. E eu afirmo para você, essas práticas são práticas feiticeiras, produzidas por igreja feiticeira. Essa coisa de ficar acreditando em coisas ungidas, oradas, isso não é evangelho, isso é uma enganação. Isso é uma feitiçaria que veio para o meio da igreja, trazida por falsos profetas, e as pessoas, por não conhecerem o evangelho, acreditam nisso. Essas igrejas estão lotadas de pessoas que não conhecem o Evangelho. É por isso que elas pegam essas coisas. É por isso que elas dão crédito a essas coisas. Elas não sabem que isso não é o Evangelho, que isso é uma enganação. Paulo nunca ensinou essas coisas e nunca orientou ninguém a crer em nada disso. Mas o que Paulo ensinou para os Gálatas? Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então o que Paulo ensinou? Nós somos salvos pela graça. Eu preciso entender, foi posto na nossa mente, no nosso coração, que a salvação, ou qualquer bênção de Deus, ela é conquistada por esforço. Ela não depende de Deus, ela depende de mim, eu que tenho que fazer. O preço sou eu que tenho que pagar. Eu é que tenho que conquistar. Eu é que tenho que determinar. Eu é que tenho que profetizar. Eu é que tenho que declarar. Foi posto na nossa cabeça que tudo depende de mim, tudo começa em mim. Eu é que tenho que ter uma atitude,
para Deus fazer qualquer coisa ao meu respeito, não depende de Deus, depende do que eu fizer. Então isso dá a entender que Deus só se move se eu fizer alguma coisa. Eu só vou ser salvo se eu fizer alguma obra. Eu só vou ser liberto se eu fizer alguma coisa que me dê libertação. Tudo parte de mim. Primeiro sou eu que tenho que realizar, para depois Deus acompanhar isso e tentar fazer alguma coisa por mim. Mas não é isso o Evangelho. Foi posto na nossa cabeça que tudo depende de mim, que é errado. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Não vem de vós. É dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação não depende de mim, não depende de eu fazer alguma coisa. Não depende de eu agir. Não depende de eu determinar ou iniciar ou produzir alguma coisa. Isso é um falso conceito. A salvação vem de Deus, ela me é dada gratuitamente. Isso não vem de vós, Paulo diz. É um dom, é um presente, é uma dádiva de Deus. Então eu tenho que entender, se eu quiser ter uma vida de fé saudável, eu tenho que entender que é impossível para mim fazer alguma coisa para ser salvo. Eu tenho que entender que para mim é impossível produzir alguma coisa que me dê condições de salvação. E as bênçãos, pastor? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Deus é o doador das bênçãos. Deus é aquele que me abençoa. E Deus não se move por coisas que eu faça. Deus se move por aquilo que eu entendo do Evangelho da graça de Deus e creio. A bênção de Deus me é dada gratuitamente. Eu quero ler aqui uma coisa para você entender isso aqui em Romanos, no capítulo 8, que é uma coisa que vai lhe trazer paz, vai lhe trazer coisas boas no seu coração. Aqui no verso 31, Romanos 8, 31, olha lá. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente só pega esta parte do versículo. Mas quais coisas Paulo está dizendo? Nesses 8 primeiros capítulos de Romanos, Paulo vai falar sobre salvação, redenção, justificação, a salvação pela fé. Depois que ele conclui todo esse ensino, aí ele faz essa pergunta: o que eu vou dizer a respeito de todas essas coisas? Isso que ele ensinou sobre a graça de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Agora presta atenção, para aí, presta atenção. Porventura não nos dará gratuitamente com esse filho todas as coisas? Vou ler de novo. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará gratuitamente com ele, com o filho, todas as coisas? Então, meus irmãos queridos, meus irmãos preciosos, tudo nos é dado gratuitamente. O que Paulo fala? Ele não poupou ao seu próprio filho, nos entregou. Agora, como não nos dará juntamente com ele gratuitamente todas as coisas? Gratuitamente. Tudo me é dado gratuitamente. Eu sou salvo pela graça. E todas as bênçãos de Deus para a minha vida também me são dadas junto com o Filho, gratuitamente. As bênçãos não são dadas porque eu paguei preço, porque eu fiz isso, porque eu fiz sacrifício, porque eu jejuei, porque eu subi no monte. Não, tudo isso é um conceito extremamente maligno, mas é que a maior parte das pessoas acredita e dão crédito nisso. Como não nos dará juntamente com o Filho todas as coisas? De que forma? Pagando o preço? Não. Gratuitamente. Como, pastor?
gratuitamente. Então o que Paulo ensinou que nós somos salvos pela graça e que todas as bênçãos de Deus para nós nos são dadas gratuitamente. E o que é ser salvo? A maior parte do povo de Deus parece que não sabe o que é ser salvo. O que é ser salvo? Falamos isso na semana passada. Quando eu criei no Senhor Jesus de todo o meu coração. Não se canse de me ouvir isso. Eu sou pregador de arroz com feijão. Você não come arroz com feijão todo dia? Quase todo dia, né? Então, é a mesma comida. É a mesma comida. Quando eu criei em Cristo de todo o meu coração, Ele me libertou do império das trevas, me arrancou do império das trevas, me transportou e me pôs numa outra dimensão, no reino do Filho do seu amor. O que eu encontro neste reino? A redenção, fim de todo cativeiro e a remissão dos pecados. Uma pessoa que é salva é uma pessoa que já foi liberta. As cadeias que ela tinha na vida caíram, as prisões foram destruídas. Qualquer influência que o diabo tinha na vida dela acabou. Ele pôs um fim no diabo na cruz. E salvou esta pessoa, independente de qualquer coisa que ela tenha feito. Até a fé que ela teve para crer em Jesus não vem de vós, é um dom de Deus. O próprio Deus injetou isso no meu coração. Você pensa que você que quis crer, você creu porque você se decidiu e você agiu, olha aí as obras, e você fez por merecer e fez acontecer. Não, meus irmãos, até a fé que você teve um dia no Senhor Jesus Cristo, eu não sei como a tua vida estava nessa circunstância, mas quando você creu, até esta fé não veio de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então uma pessoa salva é uma pessoa totalmente liberta. Ela não precisa de unção com óleo, ela não precisa de corrente de libertação, ela não precisa fazer campanha, ela não precisa de coisas oradas, ungidas, ela não precisa de fé de pastor, de fé de apóstolo, de fé de ninguém, porque ela já é uma pessoa liberta. Eu fico horrorizado quando eu vejo esses cultos na televisão, que no final do culto o pastor fala, põe a mão na cabeça, e eles fazem assim. Agora sai espírito disso, sai espírito daquilo, sai espírito... E um monte de crente, que fala que é crente, que está com a Bíblia na mão, que frequenta a igreja 10, 15 anos, fica fazendo assim, para sair algum mal dele, acreditando que ainda tem um mal nele. Porque ele está numa igreja feiticeira, que sempre vai promover uma pregação de que o mal está em você, tem um espírito, tem um encosto, tem algo na tua vida para te amarrar, tem um olho gordo, uma inveja, um ciúmes. Essas igrejas feiticeiras escravizam as pessoas. Eu olho e vejo, final de culto, sai, e no culto seguinte vai fazer a mesma coisa, e na semana que vem vai fazer a mesma coisa. Ela nunca entendeu que Cristo é o grande libertador e já a libertou para sempre. Nunca mais ela vai voltar a ser escrava. Você acredita nisso? Paulo ensinou aos Gálatas, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não vem de obras. Não vem de coisas que eu faço. A libertação não vem de coisas que eu faço. A libertação é aquilo que Jesus Cristo disse, quando você conhece a verdade conhecida vai te libertar. Eu estou repetindo. O homem não é liberto porque um pastor gritou, pôs a mão na cabeça dele, ou mandou alguma coisa sair, ou porque passou óleo na testa. Não, isso tudo é uma mentira. Não tem essa prática nas cartas de Paulo. Não tem isso. O homem é liberto por aquilo que ele conhece. O conhecimento muda a tua mente. O conhecimento muda o teu coração.
O conhecimento põe em ordem o teu mundo emocional. Você vai ver que muitas coisas que você sentia, que te escravizavam, quando você conhece o Evangelho, elas desaparecem da tua vida. O homem é liberto por aquilo que ele conhece. Então a tua liberdade vai ser medida pelo teu conhecimento do quê? Do Evangelho da graça de Deus. Se eu tenho uma compreensão grande do Evangelho da graça de Deus, a minha liberdade é grande. A tua liberdade vai ser medida pelo teu conhecimento. Então Paulo ensinou a respeito do Evangelho da graça de Deus para os Gálatas. E depois que aconteceu? Vou falar bem de uma forma simples. Vieram os pregadores do Velho Testamento, da lei, das campanhas, dos votos, dos sacrifícios, do pagar preço, da prosperidade que nunca chega. Se infiltraram na igreja dos Gálatas, disseram para os Gálatas: não, só isso que Paulo pregou não é suficiente. Você tem que se voltar para o judaísmo, se voltar para a lei, para as práticas judaicas, para as festas judaicas, para os votos do Velho Testamento, para os sacrifícios do Velho Testamento. Vocês têm que praticar tudo isso, mais a fé em Jesus Cristo. Aí é que você vai ter salvação. Qual foi o comportamento dos Gálatas? Voltaram as costas para o Evangelho da graça de Deus. Voltaram as costas para aquilo que Paulo havia ensinado e voltaram a se submeter debaixo da lei. A pior coisa para uma pessoa ela estar afundada na lei, no Velho Testamento. A coisa que mais escraviza é o Velho Testamento. A coisa que mais traz doutrina é o Velho Testamento. De onde vem as campanhas, votos, sacrifícios, esse monte de pregação mentirosa que essa turma faz? Tudo baseado naquilo que acabou na cruz, no Velho Testamento. Eu tenho que entender, meus irmãos, eu tenho que ser repetitivo, porque o senhor fala muito isso. Existe uma sede no meu coração que as pessoas entendam que a velha aliança acabou na cruz. Uma sede, porque quando eu entendi isso, houve uma divisão na minha vida, foi aí que eu entendi o Evangelho. Foi aí que eu compreendi o que era Evangelho. Foi aí que a libertação total da velha aliança aconteceu na minha vida. Eu tenho uma sede que as pessoas entendam isso, que a velha aliança acabou na cruz. Eu tenho que ler, não tenho como fugir disso. O que diz lá em Romanos capítulo 10, verso 4? Olha aqui como é claro isso. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Olha, Paulo era judeu, nasceu debaixo da lei. Desde criança aprendendo o Velho Testamento nas sinagogas. Ele foi perseguidor da igreja, ele odiava os seguidores de Jesus Cristo. Ele era alguém que conhecia tudo a respeito da lei. Ele era um judeu que participava da lei nacional da sua nação. E ele perseguia a igreja, ele era extremamente zeloso das tradições dos seus pais em guardar a lei. Então quem está falando que a lei, o fim da lei é Cristo, não é alguém que não conhecia nada da lei. É alguém que vivia o Velho Testamento, desde criança nas sinagogas aprendeu o Velho Testamento. Era alguém que lutou pela religião judaica, pelo judaísmo, que prendeu cristãos pelo zelo que ele tinha em guardar a tradição e a religião da sua nação. Não é alguém que não conhece nada, mas esse alguém está dizendo, depois que ele teve encontro com Cristo, e a ele foi revelado o Evangelho da graça de Deus, ele está dizendo, o fim da lei, o fim do judaísmo, o fim da velha aliança é Cristo, acabou. Quando Cristo vai para a cruz, derrama o sangue, estabelece uma nova aliança no meu sangue. Na última Páscoa, eu tenho que repetir. Ele disse, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Vai começar uma nova aliança. Pouco tempo depois ele vai para a cruz, vai derramar o sangue dele, vai estabelecer a nova aliança, e o fim da velha aliança é Cristo.
Então a lei acabou, a velha aliança acabou, eu não posso ter uma mentalidade de judeu, de judaísmo, preso no Velho Testamento. Eu não posso ficar apoiando a minha vida em promessas do Velho Testamento que Deus fez só para aquele povo judeu. Não tem nada a ver comigo. Procura a palavra evangelho. Quando eu falo que o Velho Testamento não é o evangelho, as pessoas ficam chateadas. Procura a palavra evangelho no Velho Testamento. Você não vai encontrar uma vez, não existe palavra evangelho no Velho Testamento. Procura a palavra igreja no Velho Testamento. Você não vai encontrar uma vez, não existe a palavra igreja no Velho Testamento. O fim de tudo aquilo é Cristo. Quando Cristo morre na cruz, acabou a velha aliança. Acabou então toda e qualquer pregação que você ouvir, que o pregador vem querer pôr na tua mente coisas e que quer levar você a praticar coisas da velha aliança, é uma falsa pregação, porque isso acabou na cruz. Definitivamente acabou na cruz. Então os Gálatas voltaram as costas para os ensinamentos de Paulo, voltaram-se para a velha aliança, e Paulo diz o quê? Em Gálatas capítulo número 1, a partir do verso 6, o que Paulo fala? Paulo fala: admira-me, estou admirado, que tão depressa vocês estão passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então os Gálatas saíram da graça de Cristo e começaram a se voltar para o judaísmo, outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Quem são esses que perturbam? Que tem na mente de Paulo, que Paulo está falando isso aos Gálatas? São esses pregadores do Velho Testamento, que vêm com as pregações do medo, que vêm com as pregações da ameaça, que vêm com as pregações que você vai perder a salvação, que se você faltar um dia na igreja, se você quebrar um dia da campanha, o mal vai te pegar. Todo pregador do Velho Testamento fala do diabo o tempo todo, mantém as pessoas acuadas, amedrontadas, enfeitiçadas, programadas para crer naquilo que é errado, com medo de um monte de coisa. Existem milhões de pessoas aqui no Brasil com as pregações, essas pregações dessas pessoas que põem medo, tristeza, angústia. A pessoa vai na igreja, só ouve que o mal está na vida dela, que tem um demônio ao redor dela, que vai acontecer isso, se ela não pegar envelope vai acontecer aquilo, se ela falhar no voto vai acontecer, pregando mal, pregando desgraça em cima das pessoas o tempo todo. Esses são os perturbadores. Agora eu faço uma pergunta. O lugar que você está indo, toda hora tem uma palavra: cuidado, irmãos, o diabo está aí, olha, você não deu dízimo, olha o devorador, você é ladrão, vai perder a salvação, cuidado, irmãos, olha aí, está se levantando isso o tempo todo, pondo medo, acuando a mente das pessoas. Você está ouvindo um perturbador. Se você está num lugar que só fala isso, você está ouvindo um perturbador, você vai ser uma pessoa perturbada, não vai ter paz, não tem nem certeza se é salvo. Então Paulo fala: o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que é o evangelho pervertido nesse quesito aqui que Paulo está dizendo? É isso que eu estou te explicando: pegar o Velho Testamento, misturar com as cartas de Paulo, mesclar tudo e falar que isso é evangelho. Mas você pode dizer: mas pastor, o Velho Testamento está na Bíblia, foi o próprio Deus quem inspirou todos aqueles autores a escreverem o Velho Testamento. É claro que é palavra de Deus, é claro que foi Deus, mas eu tenho que entender na Bíblia aquilo que acabou e aquilo que começou, aquilo que teve fim e aquilo que se iniciou. E a velha aliança é palavra de Deus, mas ela acabou, o próprio Deus eliminou, pôs ela de lado para estabelecer uma nova aliança no sangue de Jesus. Ele que deu aquela palavra é o mesmo que pôs ela de lado para que a nova aliança entrasse em vigor. Então Paulo diz: o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo fala: mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu,
Presta atenção, vos prego evangelho que vai além do que eu tenho pregado. Seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema, é amaldiçoado. Então, como se um anjo resplandecesse, descesse do céu e viesse na tua frente e falasse coisas que não estão de acordo com o evangelho da graça, o que você tinha que fazer? O que Paulo orienta a fazermos? Seja maldito, amaldiçoado. E quantos desses estão na televisão? Quantos desses apóstolos na televisão? Eu falo com a visão que eu tenho da televisão aqui em São Paulo, na TV aberta. Eu não sei o estado que você está, como é esses programas no seu estado, na sua cidade. Mas aqui em São Paulo é um atrás do outro, é um mentiroso atrás de um mentiroso, o tempo todo. Você liga no canal aberto, está lá, como prosperar com Deus. Vai no outro canal, está o mesmo lá, a prosperidade com Deus. O tempo todo essa gente pregando enganação. Aparece um apóstolo com um chapelão o tempo todo, eu preciso de 100 mil pessoas com 150 reais. Eu preciso de 10 mil pessoas com 200 reais, o tempo todo. E prometendo que as pessoas vão prosperar. É um mentiroso, é um enganador, e a multidão está lá. A multidão não ouve o evangelho, a multidão é enganada e gosta de ser enganado. Você liga a televisão aqui, o tempo todo tem um enganador prometendo alguma coisa, te vendendo um canal de televisão, pedindo para que você seja associado, o tempo todo. E não abre o evangelho da graça de Deus para as pessoas. Pastor, o senhor está meio bravo. Não! Eu quero que as pessoas entendam a verdade. O tempo todo tem essa gente que perturba, pregando aquilo que não é o evangelho da graça de Deus. Então Paulo falou o quê? Se vier um anjo falando coisas que não está de acordo com o evangelho da graça de Deus, qual é a minha atitude? Seja amaldiçoado. Eu sinto, meus irmãos, que ainda existe uma imaturidade muito grande no meio da igreja, mesmo no meio da pregação do evangelho da graça de Deus. Pessoas que ouvem o evangelho da graça de Deus, daqui a pouco estão ouvindo músicas que negam o evangelho da graça de Deus. Estão cantando coisas que negam o evangelho da graça de Deus. Estão ouvindo gente que nega o evangelho da graça de Deus. Existe uma meninice muito grande que leva a gente a ficar muito preocupado. Então, qual a minha atitude se vier um anjo do céu pregar outra coisa que não esteja em linha com o evangelho da graça de Deus? Seja o quê? Anátema. Seja anátema. E nós chegamos neste verso 3, onde Paulo cumprimenta a igreja. Ele diz assim no verso 3: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Paulo cumprimentava a igreja? Ele cumprimentava a igreja com duas verdades do evangelho da graça de Deus. A primeira é a graça. Ele falava, meus irmãos, graça, e a segunda, paz. Graça e paz. Essa era a forma que ele saudava os irmãos, que ele cumprimentava a igreja. Acho que quando ele iria começar a ministração, quando ele estava reunido com os irmãos, ele falava, meus irmãos, graça e paz. Cumprimentava a igreja com duas palavras poderosíssimas, com grande significado, a respeito da verdade do evangelho da graça de Deus. E na semana passada nós falamos sobre a graça, já falamos muito sobre isso. E hoje vamos falar da segunda palavra, a palavra paz, graça e paz. E eu quero fazer uma pergunta, você sabe que Deus está em paz com você? Você sabe que Deus não está te cobrando nada, não está exigindo nada de você? Você sabe que toda a parede da separação que existia entre você e Deus não existe mais? Você sabe que toda a porta fechada que existia entre Deus e você não existe mais? Você sabe que toda a muralha que existia entre Deus e você não existe mais? Você sabe que você não precisa fazer campanha para abrir portas, não precisa orar, Deus abre a porta, Deus faça isso, não!
Entre nós e Deus não existe mais nenhum obstáculo. Entre você e Deus não tem mais nada, nenhuma parede de separação que afaste você de Deus. Você sabia disso? Ah, pastor, de vez em quando eu tenho um sentimento, parece que Deus está distante. Parece que tem uma coisa fechada. Olha lá quem ouviu muito a pregação supersticiosa. Parece que tem uma coisa meio fechada na minha mente, na minha vida. Parece que Deus não está tão presente comigo, eu me sinto desconfortável. Isso é enganoso, meu irmão. Porque entre você e Deus não existe mais obstáculos, não existe mais barreira, não existe mais muralha, não existe mais parede da separação. Por quê? Porque quando Cristo veio na cruz, eu vou falar aqui Colossenses 2, 14 e 15, o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravando-o na cruz. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa dívida foi paga, tudo que era contrário entre eu e Deus, toda a parede da separação, tudo aquilo que me impedia, tudo aquilo que me separava, tudo aquilo que era obstáculo, tudo aquilo que era uma porta fechada, toda a muralha de Jericó, você entender, tudo foi removido por Cristo na cruz. Ele quitou a nossa dívida e a parede da separação caiu. Então agora não existe mais obstáculos entre eu e Deus, entre você e Deus. Cristo removeu todas as Jericós que poderiam existir. Não precisa fazer campanha para derrubar muralha, não existe mais muralha. Acabou isso na cruz. Então vamos trabalhar um pouquinho na palavra de Deus. Vamos lá para Colossenses, capítulo de número 1. E vamos ler uma coisa. Vou ler aqui 10 versículos. Tem que ler isso. É justamente isso que eu estou falando aqui, nós vamos ler. Colossenses 1, de 13 a 23. Olha lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que Paulo está dizendo? A obra redentora e salvadora que Cristo fez. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que é o encontro no reino, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Agora Paulo vai dizer quem é que fez isto. Quem que fez isto por mim? Foi eu? Não. Foi o apóstolo? Não. Foi o pastor com a oração forte? Isso aí não vai dar em nada. Foi a unção com óleo? Não. Quem que fez isso, pastor? Ele. Jesus é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e ele sustenta tudo, nele tudo subsiste. Então quem me libertou do império das trevas foi Jesus, o Criador de todas as coisas. O Criador do mundo visível e do mundo visível. O Criador de toda autoridade espiritual, seja principados, potestades, poderes, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o Deus que se encarnou. Esse que me libertou. Foi Deus que me libertou na pessoa de Jesus Cristo. É Ele que me libertou. Vocês estão entendendo a diferença de um homem falar que te liberta e de Cristo te libertar? Vocês estão entendendo a diferença de falar que um pastor vai fazer uma oração forte, pôr a mão na tua cabeça e vai te libertar, e sendo que Cristo, que é o verdadeiro libertador? Porque as pessoas voltam de novo para buscar libertação. Ela vai em 100 cultos de busca de libertação. E volta de novo, porque ela nunca foi liberta, porque não foi Cristo que a libertou, é um homem que fala que libertou.
Agora, a diferença de conhecer que o próprio Deus, na pessoa de Cristo, é o teu libertador poderoso, e uma vez que Ele te libertou, você é liberto para sempre, é totalmente diferente. Ele que fez tudo isso, foi Ele que me libertou. Depois Ele diz, Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade. Agora olha que coisa interessante, por isso que Paulo falava graça e paz. Olha a partir do verso 20 de Colossenses 1. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Como é que essa paz de Deus chegou até nós? Como é que os obstáculos foram removidos? Como é que a parede da separação foi removida? Como que as portas foram abertas? Seja lá qual for a forma que você quer interpretar nesse quesito. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, então o sangue da cruz, o sangue da nova aliança, esse sangue quitou a nossa dívida e removeu todos os obstáculos, removeu a parede da separação, removeu o diabo, removeu todo impedimento, toda prisão, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra e quer nos céus. Então ali na cruz, quando Cristo derrama o sangue dele, houve a reconciliação, ele quitou a nossa dívida, e foi removido tudo que nos impedia de chegar a Deus. Tudo foi removido, agora abriu um caminho, agora o caminho está aberto, não tem mais barreiras, não tem mais dificuldade, não tem mais impedimento, não tem mais força de diabo e demônio, tudo foi removido na cruz, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio deste sangue reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Então Cristo conectou aquilo que Adão perdeu lá no princípio. Cristo conectou a terra e o céu agora por meio do seu sangue, por meio da cruz. A porta está aberta, está conectado agora. Então qualquer um que crê em Jesus Cristo, ele entra nessa conexão, ele é um liberto do império das trevas, está em paz com Deus, ele é reconciliado com Deus, acabou a inimizade, acabou o problema, ele tem um acesso direto a Deus, ele não precisa mais, eu vou falar isso, de apóstolo, de pastor, de profeta, de revelador, de missionário, de papa, de padre, não precisa mais de nada disso. Por quê? Porque ele foi reconciliado com Deus. Por isso que Paulo fala graça, meus irmãos. E o que acompanha a graça, agora nós estamos em paz com Deus, a dívida foi paga, tudo foi removido, você não deve mais nada. Por isso essa doutrina de que você tem que pagar o preço, sempre fazer alguma coisa que lhe custe, tem que pagar isso, pagar aquilo, é uma falsa doutrina que anula o Evangelho da graça de Deus. Se depende do que eu faço para Deus fazer alguma coisa, eu anulo o Evangelho da graça de Deus. Continuando a leitura. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio deste sangue reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. E vocês, que eram estranhos e inimigos no entendimento, por causa das vossas obras malignas. O que Paulo está dizendo? Que nós éramos estranhos, nós éramos inimigos no entendimento. E pelo entendimento estar errado, eu praticava obras malignas, me tornava inimigo de Deus pelas coisas que eu praticava.
pela minha mente que era escravizada, pelo meu mundo emocional que era escravizado. Eu praticava coisas malignas, eu era inimigo no entendimento, naquilo que estava na minha mente. E a vós outros também, que em outro tempo vocês eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora a coisa mudou, agora eu creio em Cristo. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Agora Deus me apresenta. Como Deus me apresenta para Ele mesmo? É Ele que me apresenta para Ele mesmo, não sou eu que me apresento com as minhas obras, não. Ele me apresenta para Ele mesmo, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, agora que eu creio em Cristo, agora que eu fui liberto do império das trevas, agora que eu me reconciliei com Deus por meio do sangue, agora Deus, é como se Ele chegasse para você e falasse assim: vem aqui, meu filho, eu apresento você para mim. Depois que você creu em todas essas obras, você é uma pessoa santa, sem culpa e irrepreensível. O que isso quer dizer? Que tudo foi removido na cruz. Quando eu falo tudo, é tudo, e não pode mais voltar a atrapalhar. Uma vez que Deus removeu, para sempre foi removido. Acabou o problema. Acabou o problema. Vamos para outro texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo está falando a mesma coisa lá para os Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5. Você está entendendo isso? Deus queira que sim. Mas tem milhares e milhões que estão nas igrejas agora, nesse exato momento, que não entenderam isso. Eles estão tentando pagar alguma coisa para Deus, para ser aceito por Deus. Estão escravizadas na velha aliança, na mão de falsos pregadores. Mas graças a Deus que você está entendendo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Olha o que diz. Ora, tudo provém de Deus. Repare bem, tudo vem de Deus, não vem do homem. Não vem do que eu fiz. Não vem do preço que eu paguei. Não vem do jejum que eu fiz. Não vem do dízimo que eu dei. Não vem nada de mim, eu não produzo nada disso. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Como? Por meio de Cristo, e nos deu um trabalho. Qual o trabalho que Deus nos deu? E nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o quê? A palavra da reconciliação. O que é a palavra da reconciliação? É a pregação, a palavra do Evangelho da graça de Deus. Então entenda isso, eu tenho que repetir com calma. Tudo provém de Deus, isso é a ação de Deus na minha vida, não partiu de mim. Isso é a graça de Deus me envolvendo, não partiu de mim. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou, foi Ele que nos reconciliou com Ele mesmo. Por meio de quê? Da lei do Velho Testamento? Não, na lei, na Velha Aliança, não tem reconciliação, tem penalidade, tem maldição, tem jugo. Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, através do que Cristo fez na cruz, removeu todos os obstáculos. Agora nós fomos reconciliados. Deus nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo. A saber, olha lá, Deus estava em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou que uma palavra. Qual é a palavra? Se você for lá na velha aliança, só maldição, morte, castigo, penalidade. Não é evangelho. Nos reconciliou a palavra
nos confiou a palavra da reconciliação. E qual é a palavra da reconciliação? Qual é a palavra que me ensina que eu estou reconciliado com Deus, que tudo foi removido? É o Evangelho da graça de Deus. Essa é a palavra que foi confiada a cada um de nós. Essa é a palavra que nos foi confiada, que nós temos que pregar e ensinar. A palavra do Evangelho da graça de Deus. Olha lá, vou ler de novo. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho da graça de Deus, não o judaísmo, mas o Evangelho da graça de Deus. Essa é a palavra que nos foi confiada para pregar. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois vos rogamos que vocês concilieis com Deus. Então, além de termos recebido a palavra da reconciliação, Deus nos tornou embaixadores em nome de Cristo. O que é uma embaixada? É um território de uma nação estrangeira dentro do Brasil. Por exemplo, vem lá a Alemanha, ela tem uma embaixada aqui no Brasil. Quais leis que governam aquela embaixada? Não são as leis brasileiras, são as leis da Alemanha, um território dentro do Brasil que é governado pelas leis da Alemanha. Entende o que eu estou dizendo? É um pequeno território dentro de uma outra nação que é governado pelas leis desse outro território. É governado por uma nação estrangeira. Certo? Então aqui no Brasil nós temos muitas embaixadas, né? Nessas embaixadas, quais leis que governam ali? É a lei brasileira? Não. É a lei do país que ela representa. Então, mesma coisa. Nós somos embaixadores. A igreja é a embaixada de Deus aqui na terra. Quais leis que devem governar a igreja? As leis do Evangelho da graça de Deus. As leis de uma outra terra, de uma outra pátria, a pátria celestial. Nós somos embaixadores, representantes de Cristo aqui na terra, para pregar e ensinar o Evangelho da graça de Deus. Então, quando Paulo fala graça e paz, ele sabe que nós estamos em paz com Deus. Ele sabe que todos os obstáculos, que todas as interferências, que todas as paredes, as muralhas, as Jericós, tudo que nos separava foi removido por Cristo na cruz. E nós estamos em paz com Deus. E agora eu posso me achegar direto a Deus. Eu não preciso de uma igreja para me achegar a Deus. Eu não preciso de um apóstolo. As pessoas têm na mente um grande engano, elas correm atrás dos apóstolos milagreiros. Elas acham que eles realizam milagres, elas vão atrás dessa gente, porque nunca foi ensinada que o caminho está aberto, que ela mesma tem acesso direto a Deus. Ela não precisa estar dentro de uma igreja, de uma reunião para se chegar a Deus. Ela não precisa estar recebendo oração do apóstolo, não existe cobertura apostólica. A nossa única cobertura do verdadeiro apóstolo é Jesus Cristo como o sumo apóstolo que nós temos. Mais ninguém, nenhum homem pode ser a sua cobertura espiritual. Vamos ler mais um texto agora, vamos lá para Hebreus, né? Hebreus capítulo de número 10. Não se canse em ouvir isso, isso aqui é a palavra que liberta, que muda a mente das pessoas, que trazem a verdade ao conhecimento delas. Então, Hebreus capítulo 10, quero ler um texto que eu já li muito para vocês, para mostrar que o caminho está aberto, que um novo e vivo caminho foi aberto. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, presta atenção, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O que ele está dizendo?
Os Santos dos Santos era uma parte lá no templo ou no tabernáculo, que Deus habitava ali, e a ninguém era permitido entrar lá, a não ser o sacerdote, uma vez por ano, que ele levava o sangue da velha aliança, que era sangue de animais, aspergia sobre o povo que estava do lado de fora, e ele entrava com esse sangue lá dentro, aspergia sobre os utensílios sagrados que estavam lá. E lá estava a presença de Deus. Uma vez por ano um homem podia entrar lá para fazer expiação pelos pecados. Ninguém mais tinha acesso àquele lugar onde estava a presença de Deus. Mas agora, na velha aliança, na nova aliança, abriu-se um novo e vivo caminho. Deus anulou o tabernáculo, acabou com os rituais judaicos do templo. Deus não está mais preso num lugarzinho oculto ali dentro. E Deus também não está preso em nenhuma construção. Por isso que igreja, construção, não é casa de Deus. Templo de Salomão não é casa de Deus. Ali é lugar de maldição. Entende o que eu estou te dizendo? É lugar de maldição. Construção não é casa de Deus. Vamos para a casa do Senhor. Eu vou para a igreja, vamos para a casa do Senhor. Não tem nada a ver, meus irmãos. Acabou. Deus saiu daquele quadradinho e Deus se tornou acessível a todas as pessoas. Um novo e vivo caminho agora foi aberto. Um caminho que não existia na lei no Velho Testamento, mas quando Cristo morre, o véu do templo se rasgou em alto a baixo e abriu um novo e vivo caminho. Qualquer um agora tem um acesso direto a Deus. É que nós acostumamos, eu tenho que ir lá na igreja que eles falam para ter um encontro com Deus. Eles têm aquela mentalidade antiga do Velho Testamento, quando o salmista disse: alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. O que ele tinha em mente? Ele tinha em mente a lei. A casa do Senhor era o templo, era o templo. Então, ele, na mentalidade da lei, eles achavam que eu vou alegre agora eu vou lá me reunir no templo, no tabernáculo, vamos para a casa do Senhor, porque na mente deles Deus morava naquele lugar. Fora essa mentalidade, eu não vou para a casa do Senhor. A casa do Senhor na nova aliança somos nós. A igreja não é casa do Senhor. A casa somos nós, que Deus habita em espírito. Então agora, pelo sangue de Jesus, abriu-se um novo e vivo caminho. Eu fui reconciliado com Deus. Eu não preciso estar na igreja para me relacionar com Deus. Não preciso estar num templo de Salomão. Não preciso estar em lugar nenhum. Em qualquer lugar que eu esteja, eu vivo na presença de Deus. Eu vivo na presença de Deus. Na rua estou na presença de Deus. Dirigindo o carro numa rodovia, estou na presença de Deus, não é? Correndo, fazendo um Cooper, estou na presença de Deus. Estou num parque, estou na presença de Deus. Deus se tornou acessível a mim em qualquer lugar. Não existe mais lugar santo. Não existe mais tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Não existe mais isso. Isso é a mentalidade da velha aliança. Todas essas coisas foram removidas. Vou ler de novo. Tende intrepidez para entrar no Santos dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então o véu era a carne de Jesus. Quando Jesus morre na cruz, o véu é partido. Agora, qualquer um que crê em Jesus tem um acesso direto a Deus. Meus irmãos, você tem acesso direto a Deus, você acredita? Quando você ora, Deus ouve. Você não precisa de oração forte, correr atrás de alguém para orar por você. As pessoas se tornaram viciadas em fazer isso, porque não tem ensino. Não ensina essas coisas que está no Evangelho para elas. Não ensino. Preferem manter elas na ignorância para ficar manipulando todos eles o tempo todo. Qualquer um de nós tem acesso direto a Deus. Por quê? Jesus removeu a parede da separação e eu estou em paz com Deus. Deus está em paz comigo. Um novo e vivo caminho foi aberto. Agora eu oro a Deus direto.
Eu invoco o nome de Jesus direto, em qualquer lugar. Se eu estiver numa praça, Ele está comigo. Se eu estiver na praia, Ele está comigo. Se eu estiver lá na 23 de maio, no centro de São Paulo, Ele está comigo. Se eu estiver lá no edifício Itália, lá em cima, Ele está comigo, em qualquer lugar. Eu não preciso ir num cantinho para ficar assim, não. Ele me ouve em qualquer lugar, Ele está comigo em qualquer lugar. Então agora nós estamos em paz com Deus. E Deus está em paz com cada um de nós. O caminho foi aberto. Quero terminar lendo mais um verso. Onde Paulo fala lá em Filipenses, capítulo número 4. Ele fala assim, no verso 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica com ações de graça. O que Paulo está dizendo? Ele sabe que o homem vive ansioso, o ser humano é ansioso por muitas coisas, inquieto. Quem sabe você está me ouvindo e está ansioso por um monte de coisa. Ele fala assim, não fique ansioso, não deixe a ansiedade te dominar. Deus está com você, Ele te ouve, Ele está presente. Depois ele diz, e a paz de Deus, repare bem, não é paz do mundo, não é a minha paz, não é paz que vem do homem, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, vai guardar o vosso coração e vai guardar a vossa mente aonde? Em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Que agora que eu entendi graça e paz, que eu estou em paz com Deus, que tudo foi removido, que eu tenho acesso direto a Ele, sem obstáculos, que a minha dívida foi paga, eu entendo essa paz, a culpa agora saiu da minha mente, o peso saiu do meu coração. Essa paz vai fazer uma obra em mim. Essa paz é uma paz que vem de Deus, não vem do homem. Ela vai guardar a minha mente e vai guardar o meu coração em Cristo. Ela vai guardar a minha mente quando descobre e crê que está em paz com Deus. Acabou toda acusação, toda cobrança, todo medo, toda suspeita, toda desconfiança. A minha mente entra num estado de paz. E não somente isso, isso vai influenciar o meu mundo emocional, o meu coração. As minhas emoções vão ser equilibradas, eu vou ser uma pessoa equilibrada, não tenho medo de Deus, não tenho medo do diabo, não tenho medo de perder a salvação, porque eu nunca vou perder a salvação. Vai tranquilizar o meu estado interior, a paz de Deus vai operar na minha mente e no meu coração. E eu vou entender graça e paz, graça e paz. Por isso, alegra o teu coração, minha irmã querida, alegra o teu coração, meu irmão amado. Eu vou me despedir por aqui, foi uma alegria estar com você até agora. E eu vou me despedir dizendo isso a você, minha irmã preciosa, meu irmão amado. É você mesmo. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.